Vamos falar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Antes de mais nada, bom retorno, parabéns pelo aniversário. Muito obrigado. Um abraço para o Maridu também. E estamos aí, Glauco, estamos aí para comentar aí as questões vinculadas às questões socioambientais, como de hábitos, né? Sim, muito obrigado, Wagner. E a gente vai comentar, infelizmente nessa área a gente não tem tido boas notícias já há algum tempo. E tivemos agora o acordo assinado entre Vale, governo estadual e instituições de justiça que acabou criando várias dúvidas e indignação entre os atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Como é que você vê esse acordo, Wagner? Olha, é um acordo que não atende de fato os interesses dos atingidos, né? Primeiro houve um desconto, né? Quem puder acompanhar depois a audiência pública que foi coordenada pela Câmara, pela comissão da Câmara, para acompanhar o debate, foram mais de 3 horas de discussão. O deputado Rogério Correia, né, do PT de Minas Gerais, coordenou os trabalhos e logo no início ele apresenta, né, uma síntese do que está em discussão, do que foi resolvido lá, entre aspas. E a primeira coisa que chama a atenção, Glauco, é uma redução da ordem de 20 bilhões aí, sobre o total, né? Se imaginava uma indenização preliminar de 54 milhões, ela ficou em 37 milhões, dos quais 6 bilhões seriam descontados pela Vale, que já teria apresentado, né, executado essa despesa. Então esse é o primeiro ponto polêmico. Outro aspecto que gerou muita preocupação, e aí eu recomendaria também a leitura da bela matéria que a jornalista Nádia Costa apresentou para o DW Brasil, é justamente um volume que não fica muito claro no documento, destinado a obras do Rodoanel de Belo Horizonte e também da obra do metrô de Belo Horizonte. Aí você tem duas questões muito curiosas. Primeiro, você está girando o recurso de uma área que foi duramente afetada, com impactos socioambientais ainda incalculáveis, nós não conseguimos ainda dimensionar quanto vai custar a reparação dessa área para a região metropolitana de Minas Gerais. Com dois aspectos que nós temos que ponderar aí. Primeiro, a própria Vale, entre outras mineradoras, tem interesse nessa obra, porque evidentemente facilitaria aí a circulação de material que eles vendem, comercializam. E ao mesmo tempo, evidentemente, vai precisar de muito minério de ferro para fazer o Rodoanel. Então a Vale seria inclusive beneficiada, porque poderia comercializar também parte do material necessário para a construção dessa infraestrutura. Outros aspectos também que geram muita preocupação, Glauco. Não fica muito claro como é que vai ser a indenização dos atingidos, né? Ficou definido por mais 3 meses o auxílio emergencial, mas o que virá depois não está claro. Não há definido como será a participação também dos atingidos na gestão desse recurso. Enfim, então é um acordo que, em que pese, está muito bem delineado desde o começo também. Ele é um acordo inicial, não é um acordo final, né? Mas já no começo, se a gente brincar que o pepino quando nasce todo, depois se você desentortar é difícil, é de fato uma situação muito preocupante, porque você está aí já, primeiro, descontando 30% daquilo que se imaginava, e segundo, deslocando recurso para outras áreas, sem muita clareza de por que isso foi definido, quem decidiu essas questões. Ou seja, está jogando na mão do governador Zema um volume expressivo de recursos, não é? No momento nós sabemos que os recursos são raros. E aí atendendo a interesses que não ficaram muito claros na discussão da audiência pública e também, principalmente nesse acordo que está publicado também, são mais de 100 páginas do documento total. Quer dizer, é um acordo que tem todos esses problemas que você listou, Wagner, feito sem a participação daqueles que foram de fato atingidos ali pelo rompimento da barragem, e a gente ainda tem a questão de que não foram avaliados ainda os impactos socioambientais, né? Eles não estão totalmente mapeados ainda, Wagner? Não estão, Glauco, por uma questão muito séria, né? Como é que você vai quantificar e qualificar, principalmente, os impactos de longa duração? Nós sabemos que a deposição de minerais, de parte desses material em leito de rio, por exemplo, é algo muito complexo de você retirar. E depois que ele está lá depositado, você pode ter eventualmente uma chuva intensa, esse material voltar à superfície e você ter novos impactos na área do entorno. Só para dar um exemplo, né? Existem outras situações também. A própria reparação dos atingidos também não está muito clara, né? Vai dar um auxílio emergencial por mais 3 meses e depois? Como é que vai ficar a indenização, por exemplo, né, dos próprios benefícios, né, das áreas construídas, edificadas de cada morador? Não está definido também. O Ministério Público fala, não, mas isso aí depois cada um pode
cuidar do seu interesse. Esse acordo não exclui a possibilidade de cada atingido ir à justiça, mas quando você começa a pulverizar nesse nível, você começa de fato a enfraquecer o movimento, né, dos atingidos, e isso é de fato também uma questão muito preocupante. Então, por isso não se pode chegar a um valor final, é um documento inicial, né, e que traz aí, principalmente para os atingidos, muita incerteza, infelizmente. Na questão ambiental, inclusive, porque nós não sabemos exatamente por quanto tempo vão perdurar nesses efeitos que eu apontava há pouco, como, por exemplo, a percolação de material de alto impacto em fundo de rio. Sem falar em aquíferos, sem falar em água subterrânea, só para dar esse exemplo inicial. E tem essa questão da indenização financeira, mas também as ações, né, que a Vale deveria tomar e não está tomando em relação justamente a mitigar os efeitos, os impactos socioambientais ali do rompimento da barragem. Isso também é algo que ainda caminha a passos muito lentos ou quase nada, né, Wagner? De fato, a gente tem, no caso de Brumadinho, uma experiência um pouco diferente, né? Na situação de Mariana, a situação é ainda mais grave. Lá criou-se uma fundação, e a fundação simplesmente não desempenha as funções que foram delegadas a ela, e ao mesmo tempo tirou a responsabilidade da Vale. Pelo menos nesse aspecto, você tem uma responsabilidade de fazer, né? Isso está explícito no documento em vários momentos. A Vale tem a obrigação de fazer, ou seja, cabe à Vale implementar ações, né? Agora, como ela vai fazer, não está definido, né? Em quanto tempo também não está definido. São essas incertezas que geram para os afetados, né, muita inquietação. É o ponto do MAB, por exemplo, se expressar claramente, e alguns usaram até a expressão imoral, amoral, enfim, um acordo que não atende de fato os atingidos. Então, nós estamos aí num momento eu diria, de intermediário, né? Talvez é preciso questionar, primeiro, por que desse dinheiro está indo para a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu entendo que às vezes você pode ter uma ação que é possível você transferir recursos para outras áreas, isso não é um problema a princípio, mas a questão que está posta agora é que nós não sabemos ainda quanto será necessário para recuperar a área que foi afetada. Se você tivesse algo além, né, um excedente, desde que você recupere a área afetada, tudo bem mandar para outra região, mas não é o caso. Então você não sabe quanto vai custar e já está destinando o recurso, eu diria, para ações populistas, né, do governador Zema, que quer, a partir daí, ampliar sua influência, claro, né, no principal colégio eleitoral do estado de Minas Gerais, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até semana que vem. Até a próxima, Glauco. Bom retorno aí. Obrigado. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.